Aqui está a mensagem a respeito do nosso Senhor Jesus, onde é destacado, irmãos, aqui parte dos anúncios feitos a respeito do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, onde o nosso Deus utilizou, podemos dizer, os seus instrumentos, que foram aqueles profetas, conforme a mensagem descreveu. Mas não apenas, irmãos, estes que foram descritos aqui, mas também outros profetas fizeram, de certa maneira, uma exposição a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. E o tempo, irmãos, é oportuno para que nós nos lembremos do que de fato é o sentido do Natal. Às vezes, durante todo o transcorrer do ano que nós vamos vivendo, irmãos, e convivendo uns com os outros, de certa maneira influenciados pelas ideias da sociedade, acabamos, irmãos, que de certa forma distorcemos o sentido do Natal. Eu lhes digo que é importante nós fazermos uma reflexão a respeito do anseio daquele povo à espera do nosso Senhor Jesus, principalmente, irmãos, por serem um povo corrompido pelo pecado, onde, irmãos, a desigualdade social prevalecia. Inclusive as mulheres naquela época, antes da vinda de Jesus, não tinham, irmãos, voz nenhuma, não tinham autoridade nenhuma, eram sempre submissas aos esposos e sempre cuidando apenas dos trabalhos da casa, e apenas serviam, irmãos, para a procriação, para gerar filhos, mas não tinham voz. Apenas os homens é que tinham voz, e os mais ricos humilhavam os mais pobres, exploravam, irmãos. Então, aquelas pessoas, elas ansiavam pela vinda de Jesus, e quando elas ouviam dizer que aquele que nasceria iria reinar e iria libertar aquele povo, o único detalhe, irmãos, estava na cegueira daquele povo. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus iria vir e que teria ali à sua disposição um exército numeroso de homens, de soldados, e que iria destruir o reinado daqueles outros reis, inclusive o rei Herodes daquela época, e que a liberdade que os profetas anunciavam, que Jesus iria oferecer, eles pensavam que era a liberdade no sentido material. E aí está um detalhe, irmãos, que aquele povo não compreendeu, e que muitos não compreendem até estes dias. Deus, ele não está preocupado, irmãos, simplesmente com a nossa matéria, de maneira nenhuma. Quando Jesus falou a respeito do que é importante para Deus, do que tem valor para Deus, em nenhum momento ele disse: olha, um corpo estético vale mais do que todos os tesouros da terra. Ele não disse isso, ele disse: olha, uma alma salva vale mais do que todos os tesouros da terra. Então, o Espírito é o que é importante. E, de certa forma, eles estavam sendo prejudicados materialmente, por causa da corrupção daquelas pessoas mais poderosas. Mas a preocupação, irmãos, e a vinda de Jesus não era somente para aquilo, era principalmente para reconciliar o espírito, a vida das criaturas, reconciliá-las a Deus. Porque vejamos, irmãos, na situação em que a humanidade estava vivendo, não teria nenhuma razão ou motivo, irmãos, para Deus nos dar Jesus. Porque a humanidade por si, irmãos, se afastou de Deus. Deus sempre esteve no mesmo lugar de sempre. E muitas das vezes nós é que nos afastamos dele, assim como aquele povo daquela época. Deus estava ali, sempre esteve ali, mas eles, no entanto, é que sempre se distanciando cada vez mais de Deus, iludidos com as coisas que o mundo oferecia, e foram, irmãos, se distanciando cada vez mais de Deus. Inclusive Jesus, ele contou uma parábola, e que nesta parábola ele se identificou, onde ele disse que um homem tinha uma terra, e aquele homem ia fazer uma viagem, ele ia mudar daquele local para outro lugar, e demoraria a voltar. E Jesus falou, então aquele homem, ele alugou aquela terra para outras pessoas. Ele alugou e disse: olha, quando for na época da colheita, eu vou voltar para prestar conta, ou seja, para receber o aluguel daquelas terras que ele havia alugado. Isto é uma parábola de Jesus, uma analogia feita por Jesus. E Jesus disse: olha, então passando os anos, na época da colheita,
aquele homem mandou ali um dos seus servos para receber o aluguel em seu nome. E aquele servo chegou diante daquelas pessoas e então falou que tinha vindo para receber. Então ali transmitiu o anúncio daquele senhor, dono daquela terra, para aquelas pessoas que haviam alugado. E Jesus disse que aqueles homens apedrejaram aquele servo que foi mandado pelo aquele senhor e o mataram. E não deram resposta alguma, ou seja, rejeitaram aquele servo. E Jesus disse, então aquele senhor disse, eu vou mandar outro. Então mandou outro. E aquele outro servo foi e falou a mesma coisa. E os homens também rejeitaram e mataram, assim como fizeram com o primeiro. E aquele senhor disse, o que farei agora? Eu vou mandar o meu próprio filho. Porque, ora, é o meu filho. E se ele chega lá e disser que fui eu que o enviei, eles irão ouvir. Então aquele senhor mandou o seu próprio filho. E quando aquele filho chegou diante daqueles homens que haviam alugado as terras daquele senhor, e falou com eles, eles então os homens planejaram contra aquele filho, e disseram, aí está o herdeiro destas terras, vamos matá-lo, e aí ficaremos com a herança. E assim fizeram, levaram aquele filho para fora da vinha e o mataram. E as pessoas não entenderam o que Jesus estava tentando dizer com esta parábola. E na verdade, irmãos, Jesus estava falando dele e dos profetas. Os dois servos que foram enviados pelo Senhor, o Senhor aqui, ele usou o Senhor como sendo Deus. E os servos que foram enviados eram os profetas. E aqueles profetas foram rejeitados por aquelas pessoas e alguns foram mortos. E quando aquele senhor disse, eu vou mandar o meu filho, ele disse, o filho, no caso era Jesus, era uma analogia que ele estava fazendo. O filho que foi enviado foi Jesus. E ele disse, então tramaram e o levaram para fora da vinha, para fora daquela terra e mataram aquele filho. É interessante que Jesus não morreu na terra dele, ele foi morto lá em outro lugar. Era a analogia que Jesus fez para descrever os profetas que haviam sido enviados e até ele mesmo. Por isso que quando ele se pôs diante de Jerusalém, ele disse, ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados a ti. Então, irmãos, as pessoas, conforme eu lhes disse, moldando-se nos seus próprios caprichos, foram se distanciando de Deus. E todas as investidas de Deus para salvá-los, para redimi-los, as pessoas estavam sempre dizendo não, não e não. E alguém pode dizer, mas quem não iria dizer sim para Deus, para a remissão dos pecados? Irmãos, não é que eles disseram com palavras, mas era com as atitudes deles. Eram as atitudes deles que estavam sempre distanciando eles do próprio Deus. E Jesus, ele veio exatamente para isso, para fazer a pessoa compreender isso, para fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus, para que um dia possa entrar no reino dos céus. A mensagem, irmãos, falou a respeito de uma palavra do profeta Miqueias, que disse a respeito do local que Jesus iria nascer. Mas algo interessante que nos chama a atenção é exatamente o que ele disse, as origens deste são desde os tempos mais antigos e desde os dias da eternidade. Ao fazer a referência do nascimento de Jesus e ao dizer que era em Belém que ele nasceria, ele disse, olha, aquele que vai nascer, a origem dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que a origem daquele menino que iria nascer em Belém era de uma origem muito antiga, era de uma origem desde a eternidade. Por isso que quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 2, 1, 2 e 3, nós iremos encontrar a palavra a respeito de Jesus dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como assim? No princípio era o Verbo. Esse verbo, a palavra verbo, foi usada por São João para definir Jesus. Então aqui o verbo é Jesus. Ele disse, no princípio, ou seja, no início ele disse, o verbo era Deus. Então ele está dizendo, no início, o verbo que era Jesus era Deus e já estava com Deus. Aí entra uma confusão muito grande na mente, irmãos,
Que nós pensamos, mas como assim? No início, ele já existia, certo? Ele disse, no princípio ele era verbo, ou seja, ele já existia. E o verbo estava com Deus, então lá no princípio ele estava com Deus, certo? E o verbo era Deus. Aqui já se complica, porque dizendo, mas como assim? No princípio ele estava com Deus, mas no princípio ele era Deus. Como assim? Aí, irmãos, a explicação é que Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, a doutrina nos esclarece desta forma, e o Espírito Santo são uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando São João se refere a Jesus como sendo ele o verbo, e dizendo que este verbo era Deus, ele não está falando de Deus, ele está dizendo, o verbo que é o Filho de Deus, Jesus, estava com Deus lá no princípio da criação, e automaticamente ele, Jesus, é Deus, por causa da união perfeita. Por isso que inclusive Deus disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós usamos a palavra, quando Deus usa a palavra façamos, é plural, que significa que existe mais de uma pessoa, correto? Senão teria sido singular. Faço o homem a minha imagem e semelhança. Ele disse, façamos, ou seja, plural. Quando ele diz façamos, ele está dizendo, tem mais alguém comigo aqui. E quem era esse alguém? São João disse, no princípio ele era o verbo. Jesus estava com Deus, lá no início. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sempre no plural. Ele estava no princípio com Deus, e ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que o profeta Miqueias diz, a sua origem é desde a eternidade. Ele está dizendo, esta criança que vai nascer em Belém, ela já existe. E está aí uma coisa que nós não entendemos, a criança lá na manjedoura, sendo ela Jesus, aquela criança já existia no princípio, na criação de todas as coisas, ela já estava nos céus. Ali foi a encarnação, isso é o que diferencia, irmãos, e muitos, Jesus de todas as outras pessoas. Nós só existimos a partir do momento que nós nascemos. Jesus é diferente, ele existia antes de nascer nesta terra, entenderam? Por isso que ele é superior a todas as coisas. Por isso que São João diz, ele era o verbo, ele estava lá no princípio. Ali foi a encarnação, ele já existia. Aí, irmãos, também chegamos em um ponto muito interessante a respeito do profeta São João Batista. Através do profeta Malaquias, Deus disse, olha, virá, ou enviarei um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. O mensageiro da aliança a que vocês desejam, diz o Senhor dos exércitos, ele virá. São João Batista foi aquele que preparou, por isso que é conhecido como precursor de Jesus. Ele preparou o caminho de Jesus. Ele preparou o povo e ele tentou, irmãos, de todas as formas, fazer com que o povo compreendesse que a liberdade que Jesus vinha trazer não era a liberdade material, era a liberdade espiritual. E ele tentou fazer o povo entender que não podiam receber Jesus da maneira como estavam. Por isso que em suas pregações, São João Batista sempre usava analogias do tipo, eis que o Senhor está vindo, aquele a quem eu não sou digno de desamarrar nem as suas sandálias. Ele disse, eu batizo com água, ele batizará com fogo. Ele disse que ele era muito superior a ele, mas ele falava para as pessoas, olha, abaixem os morros, as analogias que ele fazia, abaixem os morros. E alguém pode pensar, mas do que esse homem estava falando? Eu não tenho morro para eu baixar. Eu disse, é analogia. Ele estava dizendo, com abaixar os morros, estava dizendo, abaixem o ego de vocês, abaixem o orgulho, a vaidade de vocês, porque aquele que está vindo não gosta disso, ele não aceita isso. Então, o baixar os morros aqui, ele estava dizendo, dê uma arrumadinha na vida de vocês, para receberem aquele que está vindo. Ora, já foi anunciado que ele vai nascer em Belém, já foi dito que ele será grande, ele será chamado Emanuel, já foi dito que ele vai libertar, mas há um detalhe, para receberem ele, vocês precisam abaixar os morros, reduzir o ego, o egoísmo,
a falsidade, a mentira, a vaidade, o orgulho. É isso que ele estava dizendo. Reduzam para vocês receberem Ele. Irmãos, é constrangedor organizarmos uma festa sem nos preocuparmos com o que o aniversariante gosta, não é verdade? Imagina você organizar uma festa para uma pessoa e sem se preocupar com o que ela gosta. É constrangedor isso. Sem saber, mas o que essa pessoa gosta? O que eu posso fazer? Que sabor pode ser o bolo? Que enfeite pode ser? Que decoração pode ser? Entenderam? Como que nós organizamos uma festa sem nos preocupar com o que aquele aniversariante gosta? A mesma coisa é nós apostólicos. Organizarmos uma festa para o dia de Natal, sem nos preocupar e sem pensar o que Jesus gosta. Ora, Ele é o convidado especial, Ele é o personagem principal do Natal. É claro que a humanidade tem distorcido isso de certa forma, tem distorcido, tem tirado Jesus, tirado Ele do centro principal e tem colocado, irmãos, aquele personagem chamado Papai Noel. Ano após ano, o sentido do Natal vai se esvaindo. E aquele que deveria ser o centro da atenção, da reverência e da adoração, aos poucos está sendo substituído por um ser que na verdade é um intruso. Esse Papai Noel é um intruso, se os irmãos não sabem. É o garoto propaganda do comércio. Inspirado em um personagem, um homem que viveu entre os séculos 3 e 4, por nome de Nicolau. Papai Noel foi inspirado neste homem que viveu entre os séculos 3 e 4, por nome de Nicolau. E então as pessoas até os dias de hoje devotam atenção, os pais levam os filhos, os avós levam os netos para prestarem ali algum tipo de adoração. Isso de certa forma se constitui pecado, irmãos, uma vez que nós devotamos a adoração a essa coisa e deixamos Jesus de lado. Não fica distante da adoração feita pelo povo de Moisés com aquele bezerro de ouro, onde fizeram um bezerro de ouro e aos poucos desvirtuaram o sentido da adoração a Deus. E ao invés de adorarem a Deus, agora estavam adorando o bezerro de ouro. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Natal, irmãos, não se resume a um pinheiro enfeitado, com bolas vermelhas e brancas e muito menos luzes, de maneira nenhuma. Natal não se resume a isso. Natal, irmãos, é a celebração de Cristo Jesus entre nós, é a celebração do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Celebramos o amor de Deus, é a gratidão a Deus por nunca desistir da raça humana, mesmo vivendo dias após dias, desobedecendo e contrariando a sua vontade. Ainda assim Ele nos amou e nos deu seu Filho unigênito. Então nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma desvirtuarmos isso. Mas é que a sociedade, a humanidade faz isso. E qual o problema da humanidade fazer isso? O apóstolo São Paulo diz: não vos acostumeis com este mundo. Ele está dizendo, não faça as mesmas coisas que o mundo faz. Eles não sabem o sentido do Natal, você sabe. O hino Conto do Natal, que os irmãos cantam, o solo, em uma das partes diz assim: e nós que compreendemos com exatidão sua razão de ser, e estamos a comemorar. Nós que compreendemos com exatidão, ou seja, com clareza, com certeza, a razão deste dia, estamos a comemorar. Portanto, meus irmãos, que estas palavras fiquem em vossos corações. Na reunião de amanhã nós daremos sequência no assunto e concluiremos. Até mesmo será mais fácil para os irmãos que não participaram da reunião de hoje compreender amanhã junto com os demais. Ainda pelo coral nós iremos ouvir o hino para resumo de nossa reunião, Natal com Jesus e a Virgem Maria.
Amém, irmãos. Chegamos ao final de nossa reunião. Meus agradecimentos a todos os presentes, aos internautas, aos irmãos que compõem o corpo ministerial de nossa igreja, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto abençoe a todos. Convido os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza. Nós iremos fazer a nossa oração, encerrando a nossa reunião. Reforçando, irmãos, o aviso: reunião de amanhã com início às 19h30. Em reverência, oremos. Glorioso e amado Deus, Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião e agradecemos ao Senhor pela manifestação gloriosa do Teu poder em nossas vidas, principalmente pelo envio do Teu amado Filho Jesus Cristo a esta terra, para fazer valer a Tua vontade em nossas vidas, nos mostrar o caminho que nos conduz ao reino dos céus. Gratidão à Senhora, Mãe Virgem Maria Santíssima, pela missão e o papel fundamental que desenvolveu na obra e durante o ministério do nosso Senhor Jesus, sempre cooperando e ajudando. Também a Senhora Santa Avó Rosa e a Ti, profeta Santo Irmão Alto, agradecemos por essa oportunidade. Reconhecemos que houve a Tua inspiração e direção nos atos de nossa reunião. E agora eu suplico as Tuas bênçãos em prol dos Teus filhos que aqui estão reunidos em reverência, fazendo as suas orações e suplicando algo para as suas vidas, que possam ser atendidas as orações que estão fazendo. Também as pessoas que colocaram os nomes aqui nessa caixinha pedido de oração. Tome o conhecimento, ó Jesus bendito, e dê a eles o que te pedem. Os nossos internautas, que neste momento sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, e que as Tuas virtudes, Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria, prevaleçam na vida deles e também na vida destes que aqui estão. Leva-os em segurança aos seus lares, dando um bom regresso e uma boa noite. E amanhã que estejamos aqui reunidos novamente na Tua casa, ó Deus, para exaltar o Teu nome, o nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Por tudo, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org